E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise. Para quem estuda as bases da vida na universidade, entender o nível molecular às vezes parece um baita desafio de abstração, não é? Mas e se a gente imaginar a célula biológica como o centro de manufatura mais complexo e perfeito que existe? Uma verdadeira fábrica gigantesca operando sem parar dentro de cada ser vivo. É exatamente isso que vamos explorar hoje. O roteiro da nossa visita a essa instalação industrial é este aqui. Começamos com a fábrica da vida, passamos por as máquinas e os moldes, a linha de montagem, a administração da fábrica, fazemos um comparativo sobre startup versus megacorporação e fechamos direto no chão de fábrica. Seção 1. A fábrica da vida. Vamos direto ao ponto. Pensa no seguinte, o DNA nunca, em hipótese alguma, sai do seu cofre hiperseguro lá no núcleo. Então, a informação contida nele precisa passar por esse processo incrível de transcrição para virar RNA. O RNA é tipo aquela cópia de trabalho ágil, sabe? Aquela que realmente leva a mensagem vital lá para o setor de produção. É um momento exato em que a administração decide o que precisa ser fabricado naquele instante, destrancando só os genes essenciais. Seção 2. As máquinas e os moldes. Nessa nossa analogia industrial, a molécula de DNA é o projeto mestre, um documento totalmente intocável. Enquanto isso, o RNA recém-sintetizado entra em cena como a ordem de produção viável. É como se fosse um rascunho temporário que viaja até as máquinas de montar proteínas, carregando as instruções operacionais exatas de que a fábrica precisa. E olha que sacada genial do mecanismo celular. A fita molde do DNA, que roda na direção 3' para 5', funciona literalmente como um carimbo invertido para a maquinaria. Já a outra fita complementar, que a gente chama de codificadora, no sentido 5' para 3', é o espelho perfeito do produto final que está sendo manufaturado, o RNA. A única diferença química é que, nessa linha de montagem, a peça timina simplesmente não existe no estoque. Ela é sempre, sem exceção, substituída pela uracila. Agora um detalhe que exige atenção redobrada, porque isso aqui é regra de ouro corporativa e cai em absolutamente toda a prova universitária. A enzima RNA polimerase constrói a nova molécula única e exclusivamente na direção 5' para 3'. E o ponto mais formidável, ao contrário de outras máquinas de replicação do DNA, essa aqui começa o trabalho direto do zero. Não precisa de primer de iniciador, nada disso. Ela engata e vai. E falando em máquinas, nas células eucarióticas mais complexas, existe uma divisão de trabalho muito rigorosa com 3 departamentos separados. A máquina RNA polimerase 1 foca em criar a própria estrutura das máquinas futuras, o RNA ribossômico. A polimerase 2 é a estrela do show que cria a ordem de produção, o RNA mensageiro. E a polimerase 3, ela sintetiza o RNA transportador, que é o operário encarregado de buscar as matérias-primas. Fixar quem faz o que nessa tabela é essencial. Seção 3. A linha de montagem. Vamos ver como a produção roda na prática? O processo de manufatura nessa esteira incansável sempre obedece a uma sequência biológica inquebrável, para evitar qualquer falha crítica. São sempre 3 passos exatos. Primeiro a iniciação, depois o alongamento e, por fim, a terminação do produto. O ponto de partida de tudo repousa sobre a famosa Tata Box. Essa é uma região lá pela posição -25 antes do gene, super rica em adenina e timina. Basicamente, esse é o grande botão de iniciar da nossa fábrica. Uma proteína chamada TBP reconhece esse botão de longe e dá o sinal verde para a gigantesca RNA polimerase se acoplar no lugar exato. Sem esse encaixe milimétrico, a operação nem começa. Com a máquina ligada, a gente entra no alongamento e o RNA começa a crescer sem parar. E como em qualquer indústria de ponta, rola um controle de qualidade implacável ao vivo, o famoso proofreading, corrigindo os erros na mesma hora. A produção avança até esbarrar no sinal de terminação. É quando o produto final se solta de vez, a RNA polimerase se desprende e o cofre do projeto mestre se fecha de novo, totalmente intacto. Mas ver tudo rodando tão bem levanta uma dúvida muito pertinente sobre eficiência. O que impede a fábrica de rodar 24 horas por dia, produzindo RNA sem parar e torrando todas as matérias-primas e a energia da célula? Para entender isso, entramos na seção 4, a administração da fábrica. Os verdadeiros supervisores dessa operação toda são proteínas super especializadas. Os promotores mostram onde começar e os terminadores onde parar, claro. Mas são os fatores de transcrição, junto com os ativadores e repressores, que de fato aprovam ou barram as requisições. E o buraco é mais embaixo com o remodelamento da cromatina. E seu equivalente a trancar os arquivos em cofres físicos super pesados ou desenrolar tudo para facilitar o acesso.
A fábrica só solta produto quando a alta direção autoriza. Seção 5. Startup versus megacorporação. Para colocar a escala desse processo em perspectiva, é genial comparar os sistemas. Organismos procariotos, tipo as bactérias, são uma startup enxuta e super ágil. Tem uma maquininha só de RNA polimerase fazendo tudo, direto no citoplasma, sem burocracia. Já as nossas células eucarióticas operam como uma megacorporação. A transcrição fica trancada no núcleo, tem 3 polimerases hiperespecializadas e uma montanha de checagens rígidas na cromatina. É o preço da vida complexa. E para finalizar, seção 6, o chão de fábrica. O mais incrível dessa história toda é que a ciência, nas pesquisas mais modernas, usa literalmente o termo fábricas de transcrição. Ou seja, não é só uma metáfora ilustrativa. Foi descoberto que a transcrição não acontece de forma aleatória em qualquer lugarzinho do núcleo. Ela ocorre em zonas hiperfocadas, onde dezenas dessas máquinas e fatores se juntam em polos industriais de altíssima densidade, produzindo a todo vapor de forma simultânea. É uma prova espetacular de que essa analogia é a própria realidade biológica. Saber que existem bilhões de fábricas microscópicas operando com uma precisão absoluta, lendo genes e tomando decisões a cada milissegundo, nos deixa com uma reflexão poderosa. Com tanta burocracia e regulação química lá dentro, como a vida consegue parecer tão fácil e tão fluida aqui fora? Que essa visão da engenharia celular mude completamente a nossa admiração pela mecânica invisível da biologia. Até a próxima!